Tá comigo? Não, peraí, vamos lá. Foi. Boa noite. Sou Jorge Fernandes, criador e administrador do grupo de WhatsApp do blog, ambos intitulados Perguntas Poderosas. E hoje, dia 1º de junho de 2021, vamos realizar o nosso encontro virtual mensal. Valéria Cid irá nos apoiar fazendo um resumo do que será dito no evento. Caso tenham interesse em conhecer o trabalho que desenvolvo, informo que os meus contatos estarão disponíveis na sala de bate-papo. Nesta noite, temos o prazer de trazer a palestrante Daniela Nakad. Daniela Guimarães Nakad de Mello e Souza é mediadora privada e judicial sênior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, capacitada pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB-RJ, da Câmara Privada de Mediação da ABRH-RJ, da Mediados, Câmara de Mediação e Solução de Conflitos. Atua no Sejusc da capital e realiza trabalho de mentoria com o grupo de mediadores do Sejusc Santa Cruz. O foco da sua atuação é familiar, escolar e empresarial. Economista, psicóloga e especialista em psicologia jurídica pela PUC-RJ. Pós-graduada em psicopedagogia pelo CPPE-RJ. Hoje, a Daniela vai falar para nós sobre o tema Um Diálogo sobre Ética na Mediação. Ao final da apresentação, os interessados poderão fazer perguntas à palestrante sobre o assunto, via sala de bate-papo. Lembrando sempre que o nosso encontro se encerrará impreterivelmente às 21 horas. Por fim, informo que esta reunião será gravada e o áudio será disponibilizado para todos os interessados em breve no blog Perguntas Poderosas. Em respeito ao direito de imagem, peço aos que não quiserem aparecer no vídeo que mantenham suas câmeras desligadas durante o evento. Sem mais considerações, passo a palavra à nossa querida e competente palestrante. Obrigada, querido. Muito feliz com o convite, muito feliz de estar com esse grupo maravilhoso, né? Vocês me honram com a sua presença. Eu até falei com o Jorge que eu queria subverter um pouquinho essa proposta, porque essa coisa, às vezes, de falar do palestrante, depois perguntas para o palestrante, eu queria transformar, de fato, o nosso encontro nesse diálogo, quer dizer, nessa troca, né, de pensamentos, de vivências, de experiência. E eu imaginei, né, trazer primeiro o conteúdo que eu, né, estruturei, que eu encadeei meu pensamento para vocês, e depois vai ser assim, muito importante essa prova da escuta, vocês poderem me devolver de que maneira foram tocados, né, e o que produziram, que eu acho que essa é a riqueza do nosso fazer, né? Então, eu vou compartilhar uns slides que eu fiz para poder auxiliar aqui o meu raciocínio. Vamos lá. Bom, eu quis, né, pensei com muito carinho na questão do título, né, do que nome eu daria para o nosso encontro. E um diálogo sobre ética na mediação, eu acho que ele representa exatamente o que eu quero dizer. Eu fiz questão de botar o tema num ondulatório, assim, nessa coisa de ondas, de fluxo, porque, de fato, eu acredito que diálogo, ética e mediação representam um saber vivo, algo dinâmico, complexo e nada linear. Então, eu quero marcar um pouco isso. Essa imagenzinha eu vi pela primeira vez num curso que eu fiz com o Thomas, de escutatória, e acho que ela é tão representativa para o nosso fazer, para o nosso encontro, para a nossa vida. Eu acho que é justamente, né, essa possibilidade, né, da gente ter a nossa visão, a nossa opinião, as nossas ideias, também poder ser tocado pela visão, pelas ideias do outro, mas sem correr o risco de aniquilamento da nossa ideia, né? Poder haver essa abertura para que vem do outro. E o mais legal, como a gente não sabe o que vai se processar nesse encontro, né? Se a gente está verdadeiramente aberto, pode ainda surgir uma terceira via, que é o que a gente vai produzir aqui entre nós. Então, acho que essa imagem, né, de eu olhando o círculo,
o outro olha um quadrado, a gente poder trocar essas visões e descobrir que, no fundo, tem um terceiro elemento, que é a luz que bate sobre um cilindro. Então, assim, foi um pouco a intenção, né, de passar isso. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, o que me motiva nesse encontro? De fato, compartilhar com vocês o que eu acredito, as minhas lentes, o que está na minha cabeça, com o que eu me comprometo. Eu me esforço demais para buscar esse alinhamento, essa coerência do que eu sou na minha vida e o meu fazer. Desejo imensamente compartilhar, jogar luz sobre a mediação que transforma. O que eu, de fato, acredito, aposto e trabalho em prol do Instituto da Mediação, que é transformadora, emancipatória. Ética. Falar sobre ética. Eu botei se tornar pensável porque eu tive uma professora de psicopedagogia em Buenos Aires. Ela falava isso. Aquelas coisas que a gente deixa numa caixinha do não pensável, ele pulsa, ele tem ele pulsa porque ele precisa ser pensado, ser falado, e a gente não toca porque traz angústia, porque não sabemos lidar. Então, quando a gente traz para a narrativa, quando a gente traz para o tornar pensável, é rico. Muita coisa pode se processar, então a gente precisa falar sobre isso. Me lembro assim que, eu fiz psicologia na PUC, eu tive uma matéria de ética profissional no último período. Eu disse, gente, meu Deus, que loucura! Isso é um negócio que tinha que ter todos os dias, em todas as matérias, né? Se falar sobre isso, de tão importante que é. Então, também me motiva trazer luz para a ética do cuidado, tão em voga hoje em dia, a gente tem escutado tanto. Eu escutei Célia Passos algumas vezes, como ela faz, como ela traz a ética do cuidado. Escutei a experiência do Fonami também, como isso é trazido, porque não tem jeito, a própria pandemia nos revelou isso, né? A importância da gente ter esse autocuidado, esse cuidado com o outro, esse cuidado com o coletivo e aqui o cuidado com o Instituto. Bom, que expectativas que eu tenho hoje? Eu tenho expectativa de contribuir, mesmo que minimamente, com o nosso aperfeiçoamento, que a gente se sair daqui com um olhar um pouquinho mais ampliado, mais multifocal, provocar inquietação, provocar afetação em vocês, e exame de si, juízo crítico. Né? Tenho expectativa que a gente possa produzir aqui algum saber, um conteúdo que fortaleça, que firme o Instituto da Mediação. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? E, sem dúvida, fortalecer a nossa rede, nossos laços, porque isso é fundamental para o nosso fazer. Precisamos, né, estar fortalecido, nos apoiar. Bom, eu pensei para aquecimento, inclusive isso aqui foi uma provocação até que o Marcelo Girardi fez um workshop em 2017 com a gente, e que eu adorei, eu levei para mim, eu fiz o meu diáriozinho, comecei a pensar o que eu quero com a mediação, né? Como eu cheguei na mediação, né? O que é preciso para ser um bom mediador, né? Como eu avalio meu percurso, o que eu fiz até aquele momento, né? Eu tinha me formado em 2015, já tinha uma trajetória, mas como foi essa trajetória, né? E pensar um pouco, né? Quais eram meus diferenciais como mediador? Quais são minhas lacunas como mediador? O que eu preciso melhorar? Para que isso, né, alicerce o nosso autoconhecimento, o nosso foco para os próximos passos. Então, assim, é algo que, se quiserem levar como, né, questionamentos para vocês, né, refletirem, para mim foi muito, muito bacana. Bom, eu quis falar um pouco, quis trazer um pouco a palavra diálogo separada, que isso também foi um hábito que eu aprendi na psicopedagogia, porque a gente sempre trabalhou muito com articulação, e também vivencio em todos os encontros que eu faço, nos estudos online com o Marcelo Girardi, e isso é muito importante, como isso amplia nosso olhar, nosso pensar, né? Então, quer dizer, o diálogo, ele remete a isso, né? A atravessar, né? Você poder ter uma corrente de significados
que vai fluir entre nós, nos atravessa e a gente possa partilhar algum sentido. Então, é exatamente o que eu falei antes, com aquela imagem inicial, e que, de fato, eu desejo que a gente possa, né, produzir aqui. Até porque, né, o diálogo, ele ele é um pilar, né, ele é a base desse eixo da comunicação, né, que fundamenta, um dos eixos, né, de trabalho da mediação. Então, é esse tornar comum, né, que a comunicação significa, o compartilhar. E o livro O Palhaço Psicanalista também fala sobre dialogar, ouvir, tem muitas tiradas muito legais no livro, que é isso, dialogar seria empenhar-se para que o significado do que o outro diz e o que o outro sente chegue até você. Bom, esse outro slide aqui é um slide assim que eu adorei criar, né? Porque eu fico pensando no seguinte, bom, a gente tem aqui, né, entre nós, muitos mediadores em formação, mediadores ainda novatos no início do caminho, tem muita gente experiente, mas também dentro da gente existe muitas vezes uma desatenção, né? uma falta de atenção, né, para determinados aspectos do que representa a mediação, né? Então, eu gosto sempre de fazer a analogia da mediação como esse campo de forças. Quer dizer, a gente está entrando naquela, pode até ser uma sala, pode ser até a nossa tela. Isso representa um campo de forças. Pensem, você tem os mediandos, você tem os advogados, você tem a equipe de mediação, você tem os observadores. Gente, são todos sujeitos, todos com suas pulsões, seus desejos, suas emoções, seus medos, suas famílias, seus sistemas, né? Todos com relações, todos, né, com suas indeterminações, né, com suas percepções, né, com seu contexto de vida, chegam naquele momento, né, tomados com seus conflitos, mais ou menos, com mais defesas ou menos, né, com suas estratégias. Então, e ao mesmo tempo a gente entra dentro desse campo em que a gente tem consciência de tudo que tem ali, mas não sabemos o que vamos encontrar. Aquilo ali vai se revelar para nós. Então, assim, os novos paradigmas da ciência, eles nos ajudam a entender algumas coisas, como, por exemplo, não existe uma separação do observador, no caso eu, o mediador entrando, e daquilo que você está observando. A maneira como você olha já interfere no próprio campo e o campo já atua em você, porque isso é uma co-construção, é o construcionismo social, isso está interagindo o tempo inteiro, não tem uma separação. O próprio pensamento sistêmico, isso tudo é um sistema, a gente passa a fazer parte desse sistema. Então, o meu olhar, as minhas ações, isso também vai interferir neste todo. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção nesse quadro é a importância dessa dança que a gente vai fazer aí com o nosso saber. Por que nosso saber? Porque o mediador, ele é o regente, o maestro nessa orquestra, ele é o comandante desse barco sem motor, que vai precisar, né, criar toda uma ambiência para que todos possam remar juntos, porque quanto mais se rema, mais o barco chega na direção de onde as pessoas desejam. Então, existe sim um comando nosso, um saber nosso, um poder nosso, que precisa dançar e sair de cena para o meu não saber. Para justamente poder entender que esse outro tem potência, que esse outro tem um saber, que esse outro tem percepções, eu preciso estar aberta a isso. Então, essa dança é que ela é linda, e eu vou dizer, essa dança não se ensina. Essa dança se aprende, né? Então, eu gosto desse quadro para dar esse aviso. Agora, fica a pergunta. Bom, esse campo, então, é um campo de forças sem contorno? Então, ele, claro que não é um campo de forças sem contorno.
o que dá contorno ao nosso sistema, à nossa mediação? Quais são as fronteiras, as referências? As referências são dadas por nossas leis, por nossos princípios, por nossos códigos de conduta, né? Então, a gente tem uma fronteira, as balizas, as referências, dadas por nossos princípios, e nós temos uma liberdade para trabalhar aqui dentro, né? No livro da Tânia Almeida, Caixa de Ferramentas, ela fala desses pilares de sustentação da mediação, né? Que é muito do que a gente está fazendo aqui. É o diálogo, é o processo dialógico que vai reger o processo inteiro, a reflexão, o processo reflexivo, né? O pensamento sistêmico, porque ninguém é uma ilha, nós somos todos os sistemas e tudo está interligado, né? Tudo está conectado, tudo está integrado. E a questão da ética, que sempre que a gente estiver falando de duas ou mais pessoas, interação humana, a ética está dentro. Porque tem conexão com as nossas escolhas, a nossa, como a gente escolhe agir, como eu vou proceder, como eu devo proceder, como eu vou proceder. Tá? E, claro, sem esquecer que a mediação ela tem uma estrutura, tem técnicas, tem ferramentas, né? Então, isso tudo é um grande arcabouço que a gente vai precisar lidar com isso, né? Agora, vamos lá. É importante pensar o seguinte, né? Tá muito rápido, tá claro, assim... Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá, porque a gente, às vezes, eu fico olhando assim o slide, não consigo ver as carinhas, né? Então, se tiver rápido demais ou quiserem fazer qualquer interrupção, me deem uma sinalizada. Então, tá. Então, vamos lá. Então, Oi, Gerlane, quer falar? Estou, tá tudo ótimo. Ah, que bom, querida, que bom, fico feliz. Então, vamos lá. Então, seguindo, né, dentro desse meu raciocínio, eu estou falando de todo o nosso fazer, eu, de novo, preciso marcar que mediação eu estou falando. Porque vai ter todo um movimento de ação, de intervenção, para uma mediação. Mas de que mediação eu estou falando? Então, quer dizer, eu já falei algumas vezes, mas eu volto a dizer que estou falando de uma nova lógica. Para mim é uma nova forma de pensar, para mim é uma nova forma de agir, de existir. É uma proposta de convivência social. De fato, é algo que me atravessou, né? É algo que não teve como não passar pela minha própria vida. Não é um chapeuzinho que eu boto, agora sou mediadora, tirei o chapeuzinho. Não é. É de fato um atravessamento, né? Então, eu fico pensando, bom, posso chamar de utopia? Não sei, eu acho que não, mas mesmo que seja, utopia, estou mirando lá e estou andando, mesmo que ela se afaste, eu estou caminhando na direção dela, né? Que é a imagem que o Galeano traz sobre a utopia. Mas na minha cabeça, eu trabalho e me dedico para uma mediação que tenha um princípio emancipatório, gente. Nós, de fato, estamos vivendo o que se chama judicialização da vida cotidiana. Hoje, qualquer questão, claro, está melhorando, graças a Deus, com a mentalidade, com os métodos de autocomposição consensuais, mas ainda é um movimento, né, de você entender que tem que buscar o seu direito acessando a justiça, o poder judiciário. Então, quer dizer, onde está, né, esse retorno a essa potência de cada um de nós? Eu vou buscar o meu direito, beleza, mas qual é o seu dever? Você também tem deveres, né? Então, assim, eu de fato quero trabalhar para uma transformação na cultura. Eu sou parte desse mundo, eu sou parte desse todo, né? Trabalhar na lógica consensual, agora consensual no sentido dessa coexistência, né? No sentido do colaborativo, né? Do colaborar, do fazer junto, né? Essa potência que, de fato, todos nós temos. Todos nós temos. Meu Deus do céu, eu posso lembrar das minha experiência, por exemplo, na vara de infância, uma das mulheres mais sábias que eu conheci foi uma senhora analfabeta, moradora de rua.
já tinha perdido não sei quantos filhos, alguns para adoção, outros presos, mortos, e ela estava ali lutando pelo último que ficou. Quanto saber que aquela mulher tinha, quanta potência aquela mulher tinha, como ela me ensinou, né? Então, assim como todos nós. Então, eu acho que é o caminho dessa responsabilização. E o trabalhar a responsabilização, né? E, sem dúvida, o poder da gente construir laços com outros. Mostra o ciclo virtuoso que acompanha tudo. Isso faz parte, isso acontece. Gente, por favor, vamos manter os nossos áudios desligados para não atrapalhar o raciocínio da Daniela, por favor. Tá bom? Obrigado. Então, é isso que eu vou, né, trabalhar nessa direção e vou combater e vigiar. Vigiar é uma palavra assim, bem da área psi, que é exatamente assim, eu não quero a manutenção do status quo. Eu não quero a mesma justiça com uma nova roupagem, né? Eu não quero que o Instituto da Mediação seja capturado para dominar, para submeter, para oprimir, para manter o mesmo padrão, né? Eu quero lutar, fazer o que eu puder para tirar as pessoas do automatismo da alienação. Não como uma coisa assim, tipo, onipotente, não. Eu digo que é trabalhar no sentido de, né, devolver, né, fazer com que elas possam entender, enxergar, tomar posse dessa sua potência e responsabilidade, né? Para isso é sair da lógica do julgamento, né, dessa imposição de uma decisão e dessa infantilização da sociedade, né? Isso é algo de fato que é um movimento para combater. Bom, isso também é outra provocação do Marcelo Girardi, que ele diz exatamente isso. O que precede, o que sustenta a mediação? O mediador. É o mediador. Então, ele esse livro do Middle Voice, acho que é do Middle Voice, o Stuber fala que gerar movimento é o coração do trabalho do mediador. Beleza. Mas movimento na direção de quê? Né? E aí eu coloco mais outra questão para vocês. Qual é o seu propósito como mediador? Né? O que é aquilo que te estimula aqui fora, motiva aqui dentro? E como suas ações e intervenções como mediador têm impactado a sua vida e a dos mediandos. Para mim, isso é até uma provocação, porque muitas vezes as pessoas até me perguntam, mas como assim a minha vida? Eu entendo, como falei antes, que a mediação ela é um atravessamento na minha vida. Então, de fato, são ações e intervenções que estão na minha vida pessoal, na minha vida diária. E que eu deixo a provocação para vocês. Né? Bom, muito bem. Então, a pergunta é, como vamos, então, atuar neste campo de forças? Né? Entramos no campo da ética, que vai estar envolvendo toda essa nossa escolha de como agir. Que sociedade queremos? Né? É a manutenção dessa sociedade judicializada, infantilizada. Essa mulher é ótima, Amanda. Pobreza relacional? É isso? Bom, de fato, a questão da ética, as decisões éticas, elas não são fáceis, né? Linear, não é uma coisa linear. Não é uma tabelinha que a gente diz. Se acontecer isso, faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Tem muitos labirintos. E a gente sempre vai nos perguntar como a gente vai agir. E cada situação é única. Por isso que eu dizia nas faculdades, a economia também foi a mesma coisa. Como é que a gente só tem uma aula de ética profissional no último período?
Tinha que falar sobre ética todo dia, em todas as matérias, em todos os momentos. Né? Essa questão para a gente discutir ética do mediador versus ética da mediação, né? Então, né, assim, um exemplo que me vem à mente foi uma mediação que eu fiz com uma pessoa muito, né, católica, né, uma pessoa muito religiosa, e um dos valores fundamentais na vida dela passava pelo valor da vida, a gratidão que os filhos precisam ter aos seus pais pela vida. E aquela mediação que a gente conduzia era exatamente uma exoneração de pensão do pai para um filho de 25 anos que não tinha uma relação, que não tinha afeto. E dentro daquele meio, quer dizer, não foi criado afeto, não foi estabelecida uma relação. O pai queria exonerar a pensão e fez algumas demandas em relação ao filho. O filho pontuou questões objetivas financeiras. E no meio da mediação, ela não aguentou. Ela não aguentou e precisou dizer, olha, preciso falar da importância da gratidão que você, filho, precisa ter pelo seu pai. E retomar uma relação. Eu consigo entender, mas é uma imposição de uma ética pessoal ao que aquela família, aquela estrutura, aquele sistema está estabelecendo. Então, a gente precisa pensar, entender sobre isso, né? Quer dizer, a ética, ela passa, né, o sentido filosófico da ação guiada pela reflexão. O tempo inteiro a gente vai precisar refletir, né? E refletir dentro do que é bom para mim, é bom para o outro e é bom para o coletivo. Então, isso envolve consciência de si, envolve uma liberdade de ação e envolve a responsabilidade por seus atos. Né? Foucault foi um filósofo, né? Foucault, Deleuze e Guattari são filósofos assim, que sempre ficavam, eles até hoje, ficam assim, bem pertinho de mim, porque a gente trabalhou demais em psicologia e eles alertam para as questões muito sérias de disciplinamento de corpos, de produção de verdade, né, de vigiar, controlar e punir. Então, né, eu estou sempre ligada, né, vigiar, estou ligada. E ele fala sobre essa questão da estética da existência, que envolve essa liberdade, essa capacidade da gente se autogovernar. E não de entrar numa formatação determinada por outro. Olha, essa mãe, ela realmente não é amorosa o suficiente, ela deu, sei lá, uma palmada na criança, então isso é complicado, a questão aí da guarda, como é que fica a criança ou não. Esse pai bebe, esse pai é traficante. Como é que fica a questão da convivência, da guarda? Eu não estou dizendo que é para desconsiderar as questões, mas são questões complexas. E a gente vai precisar pensar sobre isso. E o não pensar é um mal causar. Né? Isso a Hannah Arendt que falou. Então, né, o convite é isso. Aonde está o valor? Né? Aonde está o valor? Ui, desculpa. Era isso que eu queria. Aonde está o valor? Na conduta, né? Quer dizer, seguir, né? Seguir uma orientação, seguir uma determinação, seguir uma lei, né? Muitas vezes sem pensar, ou até pensando também nela, ou nas consequências. Né? Então, né, por exemplo, pensei aqui na mediação online, né, durante a pandemia. A mediação online foi um movimento assim, existe uma possibilidade, existe uma previsão, não me lembro se é no CPC ou na lei de mediação, que permite a mediação por meio eletrônico. Nada além disso. Durante a pandemia, né, eu até tive assim, a felicidade e a honra de participar do movimento pioneiro em Santa Cruz, né, capitaneado pela Milene, doutora Milene, e tem alguns companheiros aqui com a gente hoje, que no dia 6 de abril foi a primeira mediação online feita via WhatsApp, com todos os cuidados para se pensar como a gente vai fazer, como a gente vai acolher esse mediano. Bom, tem questão, isso, não tem essa previsão legal. Vamos fazer uma portaria. Tem a questão da confidencialidade, vamos cuidar, vamos olhar, vamos ver, né? Mas vamos focar no agir. Você vê, eu também tive a felicidade de participar de um projeto lindo, pioneiro, que ganhou o prêmio da OAB,
capitaneado pela Lília, Marcelo e Ana Cláudia, né, que foi a possibilidade do Sejusc Capital tocar as mediações online pela plataforma Cisco. Né? Então, bom, a gente às vezes vai, muitas vezes, por um caminho de orientação e que te machuca. Ou, por exemplo, existe uma orientação nesse Sejusc de usar tal plataforma, mas eu não estou segura, eu não estou bem, eu não domino. E aí? Segue uma orientação? Ou pensa nas consequências para você, para aquelas pessoas? Um determinado centro diz o seguinte, olha, a mediação tem que demorar 50 minutos a sessão. E aí? Vai seguir a orientação? Dá conta? É possível? Ou não? Não. Consequências de tocar uma mediação marcada em 50 minutos, complicado. Né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar. Porque a revolução, né? A revolução paradigmática, né? Quer dizer, para a gente poder implementar o que a gente acredita, ela está em tudo. Ela está na nossa ação, ela está no nosso olhar, ela está na maneira como a gente convida as pessoas na sala, quando era presencial, para entrar. Ela está na maneira como a gente chama. Eu nunca uso o termo ofensor e vítima. Para mim, me agride. Eu não consigo. Né? A questão do material também que a gente produz. Né? A maneira, muitas vezes, que a gente escreve a ata. Eu brinco com o pessoal de Santa Cruz que eu odeio essa palavra assentada. Odeio. Odeio. Né? E procuro, até porque eu sou da área da psicologia, para mim é mais fácil, é mais difícil, né? Nem quero entrar no jargão jurídico, porque eu quero que aquela carga, aquele combinado tenha a carinha daquelas pessoas. Porque eu acredito nisso, eu quero que eles também acreditem no poder deles, porque que está ali, porque eles construíram. Então é tudo, é a maneira como eu olho. Eu olhar e falar, olha, esse caso aqui, processo de vara civil, já sei o que vai dar. E não vai ter acordo, não vai ter pessoa, entendeu? Então, eu acho que é o cuidado, né? É o cuidado. Então, assim, que a gente possa, de fato, ter, né, um agir em prol do ser humano, em prol da vida e de um novo pacto social. Bom, vamos lá, vi aqui. Bom, esse bonsai, eu uma vez ouvi o Karnal falar da ética como um bonsai, que de fato precisa de um esforço, né? Um esforço de cultivo diário. A gente precisa dessa reflexão, a gente precisa se voltar para dentro, a gente precisa aprofundar, a gente precisa estudar, a gente precisa debater, a gente precisa trocar. Né? Bom, o que eu pensei para a gente fazer um percurso juntos? Passar um pouquinho pelas leis, pelos códigos, pelas referências que existem. Não vou fazer maçante de ficar lendo, não, é só para pontuar. Inclusive, importante quem nunca leu, para ler, né, para se aprofundar, tem bastante coisa interessante. Né? E aí a gente, dentro dos princípios e dos pontos, a gente pode ir misturando com alguns questionamentos. Então, o que tem aqui? A Lei 13.140 e o novo CPC, eles falam sobre a mediação. Né? Eles estão cuidando dos princípios da mediação. Eles não falam sobre a atuação do mediador. A atuação do mediador a gente vai encontrar na Resolução 125, né, com as emendas, e a gente vai encontrar aí nas referências de boas práticas do FONAME, no Código de Ética do CONIMA, o Código de Ética do caso aqui do Tribunal também, que é bem parecido, acho que é igual da resolução, tá? E também vamos precisar respeitar os nossos códigos de ética, né? Das nossas profissões e também das instituições que a gente atua, né? Isso também faz parte. Acho que é importante, assim, qualquer situação que a gente muitas vezes pode se deparar, né, diante de diversas situações que a gente tem na mediação, porque cada uma é uma e a gente não sabe o que vai acontecer ali, a gente entender, quer dizer, o próprio CPC, né, ele traz esse valor de justiça de uma outra maneira, né, e que a gente possa também trabalhar isso, né, com as pessoas, com esse nosso sistema, porque esse senso de justiça em que eu só tenho justiça indo para o judiciário, acho que está na hora da gente desconstruir, né?
o CPC traz a celeridade, quer dizer, um ponto também né, que nos ajuda como uma sensibilização nesse trabalho que a gente faz, né? Todos os esforços e o incentivo para os meios consensuais, né? Que então muitas vezes a gente recebe, né, às vezes advogados, às vezes mediandos, né, juízes também resistentes, e então são né, argumentos e indicadores que nos ajudam dentro dessa nossa sensibilização, argumentação na direção de um outro caminho. Agora, é importante assim também colocar, os princípios, eles são balizadores, né? Eles são essas fronteiras que delimitam o nosso agir, mas eles não são aí itens de uma lista que a gente precisa ticar e descrever um a um na mediação, né? A gente às vezes vê, né, declarações de abertura muito densas, muito enfadonhas, com a necessidade muitas vezes que o mediador sente de perpassar todos eles, né? Quando à medida em que a gente vai interagindo, vai sendo necessário a gente pontuar, né, um ou outro. Eu acho, né, e também aprendi, também com a experiência também com o Marcelo é uma grande referência para mim, que 3 princípios são indispensáveis de se pontuar no início, né? É a autonomia da vontade, a confidencialidade e a flexibilidade do processo. Bom, aqui o que eu fiz? Eu botei um trechinho do novo CPC e da lei de mediação para a gente poder fazer assim uns sublinhados de algumas coisas importantes para a gente pensar. Então, no novo CPC, né, ele diz, né, que o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo auxiliará os interessados, né, a compreender as questões. O mesmo verbo auxiliar está na lei de mediação, no artigo 1º. Né? No próprio artigo 165, ele diz que ele está auxiliando os interessados a identificarem por si próprios. E na lei de mediação também tem lá o terceiro imparcial sem poder decisório. Né? A encontrar o quê? Soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. As soluções consensuais também estão nos dois. E aí eu pergunto, o que é consenso? Eu não sei se isso é óbvio para vocês, mas eu sinto que para muitos mediadores, não é evidente o que é o consenso. Com toda certeza não é acordo. Né? Então, assim, o consenso, de fato, ele é uma solução com a qual as pessoas envolvidas podem conviver naquele momento. É possível chegar naquele consenso, conviver com aquilo. É uma forma de harmonizar a diferença. Quer dizer, a gente sai do ou isso ou aquilo, bota um e que vai dar para a gente conviver. É uma concordância com harmonia. Né? Então, eu acho que é importante voltar às palavras, pensar sobre as palavras. Né? E na parte da lei da mediação, no artigo 1º, ele fala que as partes, né, o terceiro imparcial, sem poder decisório, ele é escolhido ou aceito pelas partes. Gente, o que é ser aceito pelas partes? Porque muitas vezes a gente pensa, bom, chegou no Sejusc, não tem jeito mesmo, né? O mediador que tem ali, aquela situação. Mas o que é ser aceito? Esse aceito tem uma conexão total com o rapport. O rapport é essa conexão, é essa confiança, mesmo que mínima, né? Porque ninguém se conhece, você está chegando, para que possa haver uma abertura e as coisas possam ser trabalhadas. Então, eu penso, né, no modo online, por exemplo, na mediação online, para mim, é impossível fazer mediação online sem uma pré-mediação. Porque são muitos elementos para a gente trabalhar. A plataforma, o manejo daquelas pessoas, a possibilidade de acesso, o lidar com
com a ferramenta, aquelas pessoas, quem é, quem não é, quem está na sala, quem não é, tem um mais persecutório, um menos. Como é que eu consigo fazer uma mediação em 2 horas? Eu até posso conseguir. Né? Mas, como é que eu faço isso? Porque eu não estou sozinha, eu estou com um comediador, eu estou com 2 observadores. E o mediando, muitas vezes, está com o advogado, o outro também. Quer dizer, olha a quantidade de pessoas ali testemunhando aquele conflito, aquelas questões todas que vêm à tona, né, envolvendo aquelas pessoas, aquelas famílias. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Quer dizer, muito do meu olhar aqui está voltado para o judicial, para o Sejusc, né? Porque no privado a gente, claro, também tem muitos desafios, mas o privado eles já chegam te escolhendo, né? E aí você vai estabelecer esse rapport já tendo sido escolhido e ratifica ou não, né? Bom, eu botei aqui os princípios do novo CPC e na lei. Só assim, quer dizer, todo mundo está careca de saber os princípios, né? Eu só queria passar, assim, rapidamente para a gente pensar, né? Princípio da independência, né? A atuação do mediador não é influenciada por qualquer poder, né? Ele está atuando de forma livre. Como é que será você ter independência quando você é amigo do juiz e o juiz tem desejo de baixar as estatísticas dele? Então, quanto mais for para a mediação, quanto mais acordo sair, melhor para a estatística dele. Como é que fica essa independência? Como é que fica a independência quando um mediando só paga a mediação? Né? Como é que fica a independência de um mediador que trabalha em uma comarca do interior, pequena? Aliás, eu adoraria escutar, né? Porque todos se conhecem. Como fica? Né? Bom, o princípio da imparcialidade, que a Célia Passos, ela fala da neutralidade ativa. Eu gosto, porque ninguém é neutro, né? Nós somos todos humanos, e é óbvio que as coisas nos afetam. Mas a minha grande pergunta é: você percebe quando algo te tocou e abalou sua imparcialidade? Você registra isso? Você fala depois sobre isso? Você trabalha sobre isso? Autonomia da vontade das partes, né? É essa livre vontade. Quer dizer, as pessoas estão ali porque querem. Elas determinam as regras procedimentais também, e elas decidem por um acordo ou não. Mas beleza, aquelas pessoas chegam na mediação, não, nós não queremos não vamos querer a mediação, não. E aí? Beleza? Faz a ata de encerramento? Ou você vai checar se eles estão alicerçados para tomar essa decisão? Né? Como é que é isso? Bom, a confidencialidade. A confidencialidade, ela é muito interessante porque quando você fecha a porta, quando você fecha a tela, quem protege, quem cuida daqueles mediandos, daquela mediação, se ela for mal conduzida? Quem? Né? Porque a gente está pensando na confidencialidade pelo lado deles, né, em termos do que eles falaram, de todos os conteúdos ditos ali, que não participarão, não sairão dali para ser divulgado, para entrar no processo, o que isso é fundamental, isso é muito importante. E do outro lado, né? Quem cuida quando a mediação não é bem, né, colocada. E acho que muitas vezes a coisa da confidencialidade ela precisa do entendimento da lógica da mediação, né? Às vezes a gente tem algumas situações, né, às vezes até dos próprios mediandos observadores, né, comediadores, que talvez não tenham entendido a essência da mediação e que postura Não, que filho, eu tô olhando isso aqui. pedida. Né? Que postura é pedida ali naquele espaço. Vamos lá. Oralidade e a informalidade, eu acho que elas trazem o aspecto da flexibilidade que a gente, né, que a gente fala, que a gente pensa com a mediação. Né? Quer dizer, a importância, de fato, né, da gente poder ter não tem uma rigidez, né, naquelas sequências, né, de atos jurídicos, não existe essa rigidez, existe essa flexibilidade,
justamente para que a gente possa, né, trabalhar de acordo com a necessidade das pessoas, de acordo com como vai funcionar melhor para eles. E a coisa da oralidade, quer dizer, dessa fala, de você falar, de você, né, expressar o seu, né, o seu desejo, o seu querer, a sua dúvida. A decisão informada. A decisão informada também é um princípio fundamental. E eu pergunto, bom, muitas vezes, né, aquelas pessoas, elas estão seguindo na direção de um acordo, será que elas têm noção exata, né, de quais são as consequências, né, qual é a consequência daquelas decisões tomadas ali, o que isso vai implicar, né, para a vida delas? Eu acho que isso faz parte, isso é um princípio, isso faz parte do nosso fazer. Claro, os advogados são fundamentais aqui, né, para informar, né, mas muitas vezes a gente tem situações em que as pessoas não estão acompanhadas, né? A lei de mediação, ela fala dos mesmos princípios, ela traz alguns acréscimos, que é a isonomia entre as partes, a busca do consenso e a boa-fé. Então, o que eu queria pontuar em relação à isonomia entre as partes é que, de fato, isonomia se fala desse equilíbrio, né? Equilíbrio entre as partes, quer dizer, que as partes possam se sentir, elas estão se sentindo igualmente tratadas, né? Mas a gente precisa perceber, e acho que atentar, né, para um desequilíbrio, muitas vezes, de poder sutil, né? Às vezes é evidente. Um monte de advogado de um lado, do outro não, né? Às vezes é sutil. É uma mãezinha com a fala mansa, que não quer deixar a filhinha de 2 anos ficar com o pai, porque tem outras questões subjetivas do conjugal, né, influenciando. Né? Existe o poder financeiro. A questão da busca do consenso, que a gente já falou um pouquinho, e a boa-fé, né, que acho que é agir de forma leal, não mentir, não enganar. Né? Aqui, gente, na resolução 125, anexo 3 com as emendas, eles também falam dos princípios, né? E eles trazem alguns outros além. E eu vou destacar aqui a questão da competência, né? Que isso é fundamental. Que a competência diz respeito ao que? A nossa capacitação. Não só a nossa capacitação. É você ter consciência da sua capacitação e você tomar posse da sua capacitação. É você, diante de uma situação que aparece, né, já surgiu uma vez, foi uma situação, né, em que aquela mãe não desejava ficar com os filhos. E a comediadora tocou na minha perna e falou, cara, toca você, tá batendo aqui forte. Está batendo forte a questão da maternidade, das crianças e tudo mais, e ela, então, segurou. Acho que isso é consciência de si. A questão da neutralidade, a gente já falou um pouco, que ninguém é neutro, não somos neutros, a gente só precisa ter essa neutralidade ativa, para a gente poder perceber, ter capacidade de se perceber, né? O respeito à ordem pública e às leis vigentes, isso é trazido nessa resolução. E, de novo, a ética nos faz pensar, quer dizer, beleza, a gente tem lá a lei, a gente tem, né, a ordem, então tem uma das coisas que falam, os medianos precisam estar acompanhados de seus advogados. Beleza. Uma das pessoas aparece sem advogado. Como agir? Como agir? Não tem uma regrinha de bolo para dizer. Tem situações que a gente consegue conduzir dependendo de onde a gente está, se a gente tem o apoio da instituição que a gente está, se aquela questão que está sendo tratada ali, ela está, de uma certa forma, harmônica, ela está consensual, e a gente pode conduzir uma sem, outra com. Até porque isso diz respeito, muitas vezes, ao convívio daquele pai, daquela mãe com uma criança. E aí eu vou fazer o quê? Vou devolver o processo? Eu vou deixar essa criança sem conviver com o pai e a mãe? Né? Existem situações lá, por exemplo, que situações que o mediando pode constituir representante com poderes para transigir, blá, 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 blá. Será que dá para a gente botar um representante numa ação de família envolvendo convivência, envolvendo
questões subjetivas? Será que um representante pode fazer o papel desse pai, dessa mãe, dessa avó, desse avô? Não sei. Coisas para a gente pensar, né? A questão do empoderamento que eles falam, e que eu acho essa palavra a gente usa muito, eu só gosto de chamar atenção para, talvez, para a gente sair de poder, que muitas vezes pode, né, trazer essa coisa da influência, da subjugação, e trazer para a potência, né? Acho que para essa potência para tomar decisão, potência que todos nós temos, medianos têm, todos têm para tomar as rédeas da sua vida. Essa potência para se responsabilizar. E o que eles falam de validação, quer dizer, validação, validar o quê? O que você vai validar? Eu acho que validação, ela traz para nós a importância desse reconhecimento mútuo entre as pessoas, né? Que a gente consiga, isso é muito fundamental, porque tudo passa pelas pessoas reconhecerem a existência, a legitimidade deste outro. Validar as suas necessidades, reconhecer que são legítimos seus sentimentos, suas percepções, né? Muitas vezes diferentes do outro. Bom, aí ele segue, né, a resolução 125, fala das regras que regem o procedimento, e aqui no artigo 2º ele usa esse termo, eles usam o termo pacificação, que de novo, eu aqui, né, sempre com Foucault, e aqui com Deleuze e Guattari, com essa coisa de vigiar, eu fico às vezes preocupada com o termo pacificação, porque de fato a gente deseja uma sociedade mais pacífica, mais harmônica, mas vamos pensar, se a gente está fazendo um movimento de pacificação, que significa abafa aí o conflito, abafa, vamos deixar quieto isso aqui, pega por aqui, vai mais para essa questão mais superficial. Quer dizer, não sou eu que vou determinar isso, né? Então, é a gente atentar. Aqui ele fala também de um eventual acordo, porque o acordo não é o nosso foco, não existe ali a ausência de obrigação de resultado, isso está claro na resolução. A gente não entra na mediação para resultado, a gente tem um trabalho de restauração, é um trabalho de meio, né? Eles falam da desvinculação da profissão de origem, que também é algo ético para a gente pensar, né? Na postura do advogado, nesse agir do advogado, nos locais, né, de trabalho do advogado, o próprio psicólogo, também desvincular da sua profissão, do seu fazer naquele espaço. Imagino também o desafio para juízes, desembargadores, aposentados que abraçaram a profissão. Que movimento que precisam fazer internamente, né, para ter um outro olhar, uma outra postura, uma outra narrativa, um outro agir. Né? E eles trazem essa coisa de você compreender quanto à conciliação e mediação. São dois institutos diferentes. O que me chama a atenção é que eu acho difícil, assim, né, eu como mediadora, eu acho que eu abraço, a mediação ela abraça a conciliação, ela vai além. Então eu fico pensando, puxa, nos mutirões, né? Os mutirões, para mim, assim, eu participei de poucos, não participo, não gosto, não me identifico, não concordo. Para mim foi desgastante quando participei, porque de fato eu tentava estabelecer, né, todo um cuidado, todo um ritual, todo um método, um processo, né? E aquele mutirão era muito pautado para um acordo, para uma questão ali voltada à conciliação. Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar em relação às ações do mutirão, ao agir no mutirão, a sensibilização quanto aos mutirões. Acho que pode ficar depois para a nossa conversa e ideias que a gente pode pensar juntos. Bom, o FONAME, ele tem no Código de Ética um preâmbulo que é super legal, vale a pena entrar, ler, né? Fala muita coisa, fala sobre essa atividade de meio, não de resultado, né? Ela fala sobre a questão do se comportar, do mediador, da atenção em como ele vai se comportar na sua vida pessoal e social, né? Quer dizer, em coerência com os valores da mediação, né? Então, a gente às vezes precisa cuidar. A gente hoje tem o nosso WhatsApp, muitas vezes compartilhado, o nosso Instagram. Então, às vezes, é até a própria foto do perfil que a gente bota,
né? São, às vezes, determinadas postagens. Eu acho até rico nos nossos grupos, de vez em quando a gente tem situações, né, em que, pô, caramba, vamos botar para pensar, será que isso é legal? Como é que é isso? Como é que se coloca? Será que isso é julgamento? Será que isso foi bacana? Né, trazer, né, para o grupo, para a reflexão, né? Então, coisas para a gente pensar. De novo, eles falam da competência, né? E eles trazem a questão da diligência. E, muito fofo, uma vez eu vi um vídeo da Sandra Baia, e ela fala assim, que para ela, o contrário de diligência é negligência, né? É você não cuidar, né? Não ter cuidado, não ter prudência, né? E você precisa cuidar da qualidade e da credibilidade do processo. Eu não sei se eu estou correndo, se estou falando rápido demais. Eu quero muito assim deixar tempo para a gente conversar, depois a gente pode passear juntos por aqui. Eu não sei se vocês já leram, mas enfim, a minha ideia era só colocar, né, para vocês poderem chegar perto. E estou só assim sinalizando as coisas que são importantes. No meu olhar, me chama a atenção a questão do respeito, o profundo respeito, né, pelas pessoas. Isso é fundamental, fundamental. E acho que eles falam aqui, né, a mediação deve ser desenvolvida com respeito. Isso significa que o mediador deve agir essencialmente com sensibilidade. E, de novo, isso remete lá àquele quadro grande, que é uma dança. Essa dança, né, do ser especialista, sim, né, ter o saber, o comando, né, o poder também ali naquele espaço, e abrir o espaço para o não saber, para a sensibilidade, para uma abertura de poros, né, para o que está vindo desse outro, da necessidade desse outro, da percepção desse outro, né? Eu vi uma frase linda do Luiz Alberto Varadi, que ele fala que o processo de mediação com sensibilidade é um estado de amor. E os estados de amor não tem nada a ver com ego. Achei lindo. Bom, aí passa pela informalidade, pela competência, acolhimento. Esse ponto aqui do comprometimento, também achei importante destacar, né, para a gente pensar juntos, que ele diz o seguinte, que o mediador deverá, né, em casos mediante chegar a um acordo parcial ou total, certificar de que eles compreenderam efetivamente os compromissos assumidos, seus efeitos, bem como avaliar a sua execuibilidade, engajar esse seu cumprimento. Gente, assim, o mediador, ele é um agente de realidade, né? O acordo precisa ser executável, precisa ser sustentável e precisa, no mínimo, preservar a relação daquelas pessoas, né? Claro que muito melhor se maximizasse, aumentasse, otimizasse, harmonizar. Então, nós somos agentes de realidade, né? Então, eu acho que muitas vezes não é a gente trazer elementos que nem foram discutidos, que não dizem respeito, mas é a gente, bom, como é que isso vai ser executado? Né? Como é que vai ser o passo a passo? Como é que vai ser isso? Né? Agir como, de fato, um agente de realidade. Bom, tem o Código de Ética do CONIMA, tá? Que aqui eu só vou marcar essa questão aqui, ele coloca a conduta do mediador, os princípios, aí bota conduta do mediador diante das partes. Também odeio falar as partes, que da ideia de fragmentação, e hoje em dia é complexidade, integração, pessoas, humanização. A Vaninha lá no primeiro palestra falou muito da humanização, né? Então, ele fala frente às pessoas, frente ao processo, descrever o processo da mediação para as partes e assegurar a qualidade. Assim, gente, a mediação, né, por mais que eu entenda que ela é muito mais do que, né, uma prática, ela é uma negociação de diferenças. Ela é uma prática estruturada. Ela é um método estruturado. Né? E a gente precisa ter isso em mente. A cada momento existe um momento onde eu vou trabalhar determinadas estruturas. Outros momentos. Então, e a gente passeia por esse processo compartilhando com eles, com os mediandos, para eles entenderem, bom, estamos nesse ponto, precisamos desse esforço, desse foco, agora o barco precisa remar, pá, pá, pá.
para cá, né? Então, é nossa obrigação ética, eu entendo, né? E frente à instituição ou à entidade especializada, quer dizer, nosso comportamento ético diante da instituição, quer dizer, a gente também precisa cooperar para a qualidade dos serviços prestados. Então, assim, eu estou dentro de uma estrutura, né? O que eu posso ajudar o Sejusc a melhorar? O que eu posso colaborar para melhorar, para adequação, para ampliar o acesso? Sabe? Pô, Santa Cruz, ela tem hoje Teams, mas está aberto para o WhatsApp, com todas as seguranças, para atender o hipossuficiente. Porque o importante é trazer o mediano e atendê-lo. Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso trabalhar dentro dessa instituição que eu estou para acontecer? É o sem presencial? Que recursos ali? Sou parte disso. E aí, gente, a gente chega na nossa formação, né? É impossível a gente conseguir, né? A gente falou o tempo todo aqui de capacitação. Então, assim, a gente está falando de um saber, sim. Conhecimentos, sim. E não adianta só ter o conhecimento. Tem que ter um saber, você tem que ter um saber fazer, que vem com as experiências, que vem com as ferramentas, e tem que ter um fazer. Botar a mão na massa. As atitudes, as nossas ações. E isso é um aprimorar constante, constante. E quando a gente pensa em competências, esse jogo do saber, saber fazer e fazer, diz respeito a nossas competências pessoais. Você se conhece? Como você lida com os conflitos? Você sabe fazer isso? Você faz isso na sua vida? Você se separa do outro, você percebe o que te atingiu, o que te tocou? E as competências relacionais? Conexão com outros, com a comunicação, a empatia? As competências teórico-práticas? Suas competências em relação ao contexto? Tem noção do contexto, do tema em questão? Então, gente, não adianta. Eu entendo assim, a gente precisa de supervisão, a gente precisa de grupo de estudo, a gente precisa dos cursos, a gente precisa estar junto, a gente precisa debater, trocar, porque não tem jeito. É isso. Essa escultura, eu acho que ela representa esse movimento mesmo. Tudo começa em nós, né? E é essa lapidação. É essa lapidação. E aqui eu fiz assim um jogo de perguntas, talvez já tenha sido conteúdo demais, mas, enfim, coisas que a gente pode fazer diante dos desafios que a gente tem, né? Quer dizer, eu acho que existe uma urgência na mudança de mentalidade dentro e fora do judiciário, né? A capacitação adequada dos mediadores, a qualidade do trabalho. Gente, a gente tem uma oferta muito grande de cursos, tem muitos mediadores entrando no mercado. Então, assim, isso diz respeito a nós. Não diz respeito aos mediadores novatos como algo apartado de mim, não. Isso diz respeito a nós. Né? A gente precisa pensar também junto a adequada estrutura dos sejusques. Né? O que a gente pode fazer, né? Botar para conversar. Sei lá, a gente conhece tanta, né? Existem tantos juízes participantes que vestem a camisa e que tem boas práticas, e a gente botar isso todo mundo para conversar. Agora online fica fácil, né? Pensar também na acessibilidade virtual aos hipossuficientes. Melhorar isso. O que a gente pode fazer? Né? Então, eu acredito, né, nisso, acredito na micropolítica, eu acredito. E aí, enfim, algumas ideias aqui, enfim, novamente, fazer menção ao Marcelo, porque ele apresentou para a gente a declaração de Edimburgo. Depois eu compartilho no blog, mas é basicamente isso. É uma declaração que aconteceu em Edimburgo, envolvendo mediadores, dizendo no que eles acreditam. No que eles acreditam, no que eles se responsabilizam, no que eles se comprometem. E a gente assina junto, né? E bota em prática, claro. Então, assim, acho que talvez a gente possa ter grupos promotores de sensibilização, para que a gente possa ter encontros com diversos atores. Gente, a gente precisa estar com o desembargador com a gente, com o juiz, com o NUPEMEC, com o Sejusc, de entender, discutir, conversar. Grupos representativos para discutir a questão da remuneração, supervisão, curso de aperfeiçoamento, o que é possível. Não dá para remunerar, mas dá para você pagar para os cursos de aperfeiçoamento, dá para você pagar para formar supervisores.
As câmaras privadas, gente. As câmaras privadas podendo fazer um movimento, talvez até já tenha e eu não saiba. Mas para puxar o pré-processual para elas. Puxar os mutirões para elas. Puxar esses processos de órfãos e sucessões que estão há mais de 5 anos na justiça. Quanta coisa dá para se fazer. Um trabalho de treinamento, um trabalho de também, muitas vezes, até de reverter, né, uma remuneração, um trabalho. Grupos dedicados à implementação de pesquisa. Né, para a gente saber se esse usuário, se esse mediano foi bem atendido, como a gente pode melhorar, por onde seguir. Né? Bom, então, estou chegando ao fim com essa imagem, né, desse escultor, um escultor russo que presenteou a ONU e que mostra isso, né, quer dizer, essa transformação assim, da espada para o arado, quer dizer, essa coisa da força, do domínio, da imposição, se transformando para o objeto que ara a terra, né? Arar a terra para quê? Para uma pacificação, né? Assim, verdadeira, né? Genuína, humanização e transformação social. E aí eu finalizo com o meu telefone, com o meu contato, quero ouvir vocês. E aí eu só queria saber o seguinte, deixa eu ver, o Marcelo Girardi está aí? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque... Deixa eu botar aqui, porque isso é uma provocação com ele, mas que eu quero jogar para vocês, que é o seguinte. Como vocês sentiram e receberam a minha fala? Porque eu não sei, né, se chegou uma mala, toda caótica, bagunçada, ou se chegou uma mochilinha. E ou se chegou mala bagunçada e isso foi bom, ou se chegou mochilinha arrumada e vocês bagunçaram, também vai ser bom. Então, nossa, vai ser assim, um prazer eu poder, né, trocar com vocês, escutar como foi. Dani, deixa eu avisar as pessoas, né? Primeiro eu vou te provocar bastante, né? Porque você é minha amiga, eu sou sua fã, e aí eu vou provocar. Primeiro dizer que eu estou morrendo de ciúme que você conseguiu trazer o Marcelo Girardi, né? Só você mesmo, né? Mas peraí, né? É Tô uma com inveja ele boa, desde 2017. é uma inveja boa aí da barbuda aí no Que mentira, né, Dani? Quando ele me chamou, eu vim. É verdade, é verdade. Então eu vou começar com a provocação e quem quiser se inscrever, coloca aqui no bate-papo para a gente poder estabelecer esse diálogo. Dani, a primeira provocação assim que me chama a atenção, e eu fiquei pensando aqui que as pessoas falam, vem aquele balãozinho, né? Parece aquele menino curioso, quando você falou que a mediação é uma dança, né? E uma dança pode se ensinar, mas também se aprende. Aí eu me imaginei numa sessão de mediação, esperando os medianos chegar para dançar com eles, né? E um vai pisar no meu pé, o outro eu vou me desencontrar, mas ao longo do tempo a gente vai encontrando o ritmo, né? É óbvio que a música toca num determinado ritmo e tem algumas lógicas, mas se a gente conseguir tentar estar com o outro nessa dança e aprender com as limitações dele, a dança começa a fluir e você começa a ter uma coisa bonita. Então, você disse que a dança não se ensina, se aprende, e eu achei essa metáfora muito, muito interessante e fiquei pensando nisso. Você falou também do Foucault, e o Foucault fala da microfísica do poder, né? Que, na verdade, em qualquer relação, você não influencia só, você influencia e é influenciado. Então, eu achei também muito interessante porque você falou no Foucault e a gente, muitos mediadores adotam um tom professoral e acham que vão para a mediação para ensinar os outros. E muitas vezes a gente sai de lá aprendendo muito mais do que imaginava. E a última também, que eu queria uma reflexão, é que você falou que nós não somos uma ilha, né? Eu entendi essa metáfora. Mas tem um tal de Ludwig Wittgenstein que diz: o conhecimento é uma ilha cercada por um oceano de mistério. Eu prefiro o oceano à ilha, né?
E aí deu a visão da ilha como conhecimento é uma coisa tão pequena, como se fosse uma ilha, né, num oceano de possibilidades e de desconhecimento, né? Então, olhar a mediação dessa maneira, de que nós somos uma ilha rodeada de um universo, né, imenso que a gente não conhece, nos dá uma certa humildade, uma certa capacidade de ouvir, né? Então, essas coisas que você falou me marcaram, a questão da dança, a questão da ilha e a questão da microfísica do poder de Foucault. Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Que lindo. Você sabe que quando você fala da dança, me lembra aquela conversa que nós tivemos inicialmente, que é um pouco o seguinte, né? A gente muitas vezes supervaloriza os nossos conhecimentos, os nossos títulos, formação aqui, pós, PhD, papá, o que é fundamental, o que é importantíssimo, o que é maravilhoso. Mas existem os atravessamentos da nossa vida que nos formam, que completam esse saber. Então, eu estava falando, né, como a conjugalidade, a maternidade, o yoga, a dança, como foram atravessamentos fundamentais para mim, para o meu fazer, né? Claro, as nossas experiências profissionais. Então, eu acho que quando eu digo que essa dança a gente não ensina, porque é muito particular, é muito... A gente vai pegar essa nossa mala, talvez, né, de tantas coisas nossas ali, e a gente vai, né, poxa, isso vai me servir agora, isso vai ser bom, no momento eu não sei exatamente o que é, vou deixar um pouco livre, né, para ver o que vem. Então, eu acho que a dança é uma dança que é nossa com a gente mesmo, porque esse movimento de vem para dentro, vai para fora, isso, assim, para mim é muito fácil, familiar, pela minha história, né? Comecei a fazer terapia muito jovem, eu já nasci mediando conflitos, então, assim, uma família ítalo-portuguesa, outra família sírio-libanesa. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu nasci mediadora, eu sinto isso, assim, eu amo muito, eu sou muito entusiasmada. E é uma dança que comigo é fácil para mim hoje, né? Também já estou, né, com os meus 52. Então, são anos aí de fazer esse movimento, registrar, olhar, fazer diário, conversar. E a dança também com esse outro, né? Para eu poder entender qual é o ritmo desse outro, né? Que movimento que eu vou poder fazer com esse outro. Muitas vezes eu não vou saber, me enterrou. Eu vou dizer, não sei, não deu, né? E outras danças que a gente faz, né? Com o nosso comediador, que muitas vezes a gente também não conhece, não é? Com a nossa equipe, são realmente danças. Então, assim, foram coisas que eu pensei do que você me provocou. Em relação a essa coisa do ensinar e aprender, né? Eu acho que todos nós somos ensinantes e aprendentes. O que a gente precisa, isso eu aprendi na psicopedagogia, vivenciei muito na escola, onde trabalhei alguns anos, e também no consultório psicopedagógico. Você, para ter o ensinar e aprender a acontecer, você precisa de uma coisa chamada vínculo. Tem o vínculo, você vai conseguir fazer isso acontecer, né? E, de fato, são os nossos olhares. Quando a gente recebe aqueles medianos, são analfabetos, estão pobres, não têm recursos, não tem, assim, vai ver que vai ter, como é que vai sair disso, como é que vai fazer? É um empobrecimento, é um fechamento. É a ilha do conhecimento que você botou na sua terceira provocação. Você se fecha na ilha do conhecimento. Eu sei, eu já sei. Daí não vai sair nada. E se fecha. É um empobrecimento. Uma onipotência que não existe porque somos todos humanos, somos todos desamparados, somos todos frágeis e potentes também, e criativos também, né? Então, eu acho que é um pouco a gente passear por essa esfera, né? Passear por esse campo, entender, né?
E, de novo, é claro, tem horas que eu vou precisar tomar as rédeas. Não, vou tomar as rédeas, agora é hora de eu focar, agora é hora de eu... Eu estou no momento em que eu preciso, estou no momento de negociação. A gente precisa ser objetivo, a gente precisa colocar as hipóteses, né, os itens, os caminhos. Então, eu vou, né, vou estar puxando um movimento. Então, é uma dança. Acho que precisa Dani, passei. Dani, Cristina Trindade quer fazer uma pergunta. E acho que depois a Vânia Iso também quer falar. Ela escreveu aqui, talvez ela queira falar para você diretamente. Eu quero ouvir falar primeiro com a Cristina. Cristina, está aberta a palavra. Vamos lá, obrigada. Obrigada, Dani. Oi, escrevi também teu entusiasmo nos contagia a todos, viu? E eu me identifico com muitas coisas que você falou. Mas agora eu quero fazer uma pergunta que vai te deixar... É uma pergunta de uma das coisas que você falou, mas que vai te deixar numa saia justa. Você responde se quiser. Tá. Porque quando você falava de confidencialidade, né? E, quer dizer, isso tudo misturado, a confidencialidade. Como fazer com a confidencialidade quando uma mediação é tocada por mais de uma pessoa, né? Às vezes, normalmente, você toca sozinha, ou você toca ou comediando, ou enfim, ou duas mediadoras fazendo ao mesmo tempo, né? Jogando frescobol. Eu uso muito essa metáfora de que mediador e comediador não tem. Eles têm que jogar uma bola na raquete do outro, né? Para poder a gente ir em frente. Como você faz com a confidencialidade quando você, dentro de todos os teus padrões de ética, você percebe que está sendo mal conduzido? Está sendo mal conduzido, você diz Pelo alguém comigo? mediador, um mediador com outro mediador. Você não precisa responder, você pode me responder depois separadamente, mas eu digo porque é uma coisa delicada, né? Mas porque a confidencialidade está ali também, né? Deixa eu ver se eu entendi o que Bem você claramente. colocou. Você diz assim, por exemplo, no momento posterior, onde a gente está discutindo algumas questões e alguém traz aquele caso abertamente, comenta... Não. Durante A mediação, que realmente a neutralidade é ativa, né? A Flávia Galo usa que neutro nem... Como é que ela fala? Nem sabão em pó. Ela usa uma expressão assim, né? Não é isso, mas quando você percebe, e a pessoa... E claro que o outro não faz sem querer, porque isso você não controlou. Quando você percebe uma imparcialidade, entendeu? Mas é porque, como eu digo, às vezes, eu acho que nós todos somos humanos e estamos sujeitos a, de repente, né, se perceber numa coisa que, eticamente, depois a gente vai parar para pensar e dizer, poxa, acho que eu não deixei essa parte falar exata, sabe? Acho que eu escutei mais um do que o outro. E quando você percebe isso no outro, em termos de confidencialidade, termos de ética, o que você sugere? Chamar a pessoa e conversar só com aquela pessoa? Como é que você vê isso? Porque hoje em dia, no Sejus, que nós estamos fazendo mediações, não foi comigo, tá? Nós estamos fazendo mediações com observadores, né? Que antes ficavam ali, depois você falava só, mas agora está todo mundo na tela, né? O que você me responde disso? Ô, Cris, olha... Do ponto de vista ético, tá? Estou preocupada com o ponto de vista ético. Olha, eu sou muito transparente, né? E costumo ser muito clara, alinhada, direta, né? Então, assim, por exemplo, em relação a esse exemplo que eu trouxe, onde a comediadora quis impor a ética dela devida para aquela situação, seria muito deselegante que houvesse um embate nosso ali, né? Diante dos mediandos. Então, eu falei, bom, vou deixar, agora foi, ela vai, né? Foi repudiado, né, por eles repudiaram ali a colocação, o próprio rapaz falou, olha, não tenho afeto, não quero saber, eu quero só o dinheiro. Terminamos a mediação, sempre eu faço reunião, sempre antes, sempre depois.
Então, no presencial, era algo que eu sempre conversava com o pessoal na coordenação, dizia, olha, a turma que vai ficar comigo, eu quero que chegue pelo menos 15 minutos antes, porque se não der para chegar 15 minutos antes, eu prefiro que não entre. Porque eu preciso fazer um alinhamento, especialmente com quem está na mesa comigo. E a gente tem que ter um mínimo de um alinhamento, a gente vai ter que ter uma composição. Eu tenho essa abordagem inicial, ela é muito fundamental, então eu vou propor de eu fazer, mas dependendo do momento que aquela pessoa está, que ela também vai precisar treinar, então talvez, né, seja interessante ela começar sempre o alinhamento. E no online também, sempre alinhamento. Então a gente vai fazer o mesmo acolhimento, o mesmo envolvimento e algumas pontuações. E nesse caso que eu narrei, nós sentamos depois, eu falei para ela, eu falei, olha, eu queria compartilhar com você como eu me senti, o que eu penso em relação à sua colocação. Eu também sou católica, eu também dou valor à família, eu também sou muito grata, constelação sistêmica, eu sempre represento a minha vida e meus pais. Mas assim, vamos voltar, vamos pensar no espírito, qual é a essência da mediação. Então, assim, a gente pensou, eu não sei se ela foi atravessada, pelo que eu coloquei, né? Mas eu precisava dividir, compartilhar, porque eu acredito, Cris, que as sementes, não importa se eu jogar a semente na pedra. Então, assim, eu sou ambientalista, eu tenho um projeto ambiental, rural, e eu sei que a terra ela é fértil, até na pedra a planta nasce. Então, eu vou estar dividindo o meu olhar. Ou seja, a transparência, a conversa franca, aberta e dando as... Então, obrigada, Dani. Vânia Iso, quer falar alguma coisa? Pronto. Oi, Dani. Oi, tudo bem? Que prazer. É um prazer meu, estou muito feliz, gente. Muito feliz. E Marcelo, Eva, Cristina. Olha, tem tanta gente. Que grupo delicioso esse, né? Muito rico. Muito obrigada. Olha, eu não fiz, na verdade, nenhuma pergunta, mas já que o Jorge, de certa forma, me convidou, né, a falar, o que eu coloquei assim, que você trouxe, respondendo a sua pergunta, você trouxe uma arrumação que eu acho que foi um trabalho de organização, pegar tantos dados, né, de tantos códigos de ética e de princípios de uma lei, de outras questões também. Então, foi uma excelente organização, mas que nos ajudou e nos convidou, digamos assim, a desarrumar aquelas coisas que já ficam tão acomodadas, né? Tudo é arrumadinho, é tão legal. Né? Então, sempre é bom ouvir essas coisas, porque é um desarrumar que a gente precisa para organizar novamente, com novas coisas, limpando um pouco o ambiente. Né? E aí eu trago assim, um pouco da experiência do que eu gosto de fazer. Eu também faço uma pré-sessão, uma conversa antes e uma conversa depois. Eu trabalho quase sempre em equipe. E o que eu converso assim, vamos depois da sessão, vamos dizer o que a gente quer, os sentimentos, o que aflora em relação a essas pessoas e o que eles trouxeram, e a gente mesmo no andar aí da carruagem. E aí saem determinadas coisas que saem a coisa assim, mesmo que sejam os preconceitos e a forma da pessoa ver, mas sai, né? De alguma forma sai. E é bom que saia, porque se a gente já arrumar antes de sair isso, a gente não tem a oportunidade depois de falar sobre aquelas questões. Então, eu acho que isso me ajuda e acho que pode ajudar também outras pessoas. A gente ter liberdade de falar aquilo sem julgamentos, né? Deixa fluir, vamos conversar aqui o que vem. Então é isso. Obrigada. Que bom. Então a Malinha chegou arrumada e desarrumou aí, né? Desarrumou, mas tem que arrumar outra vez.
Nós temos ainda 23 minutos. Eu sou perguntador, hein? Vamos lá. Mas Alguém mais olha, quer fazer uma pergunta para a Dani aproveitar esse momento tão descontraído, tão acolhedor que a Dani conseguiu construir? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Opa! Eva, Eva. Eu quero desarrumar a mala de novo. show, você pode tudo. Não. Então, assim, você trouxe assim, uma coisa muito preciosa, né, que é a preocupação ética. E essa preocupação ética passa pelos princípios. E o que fundamenta isso são os valores, né? Então, cada um desses princípios está associado a um valor. A minha provocação para desarrumar a sua mala é que a gente precisa pensar um pouco e refletir e nos dialogarmos sobre os conflitos entre os princípios. Então, assim, o que fazer quando o princípio da autonomia da vontade das partes colide com a imparcialidade, por exemplo? O que fazer quando colide com a decisão informada? Então, esses dilemas, que eu vou chamar de dilemas éticos, quando estão em pauta 2 ou mais de 2 princípios, que experiências a gente tem de lidar com isso? Então, essa é a minha provocação, para a gente começar a pensar nos dilemas que surgem a partir da nossa prática de mediação com esses princípios norteadores. Então, por exemplo, a gente pode estar numa situação, eu já estive, onde há desbalance de poder. E aí, como fazer valer a autonomia da vontade das partes se não há informação suficiente ali para poder ter esses 2 princípios respeitados? Então, eu não quero engessar a mediação se isso, então aquilo. Então, faz assim. Então, o princípio da flexibilidade tem que ser cuidado. Mas esses dilemas, a gente precisa discutir esses dilemas, trazer esses casos e ver como foram resolvidos ou como cada um resolveu. E fazer um workshop em cima disso, entende? Eu acho que isso é avançar em cima da questão ética. O que deveria ser e o que a gente faz, porque na hora a gente tem que lidar com essas situações. Ela não queria fazer xixi. Gracinha. Perfeito, querida. O que você pensa disso, Dani? Nossa, eu assim, de fato, eu acho que é riquíssimo, por isso que eu falo tanto, eu valorizo tanto, né, esses espaços de troca, né? Existe esse nosso encontro, existem outros, existe o Grupo Partilha do ICFML, Mediare também promove muitos encontros, para que a gente possa falar isso. E eu ainda emendaria com a sua provocação uma determinada situação que envolve, por exemplo, um juiz a serviço de que ele encaminha um processo que envolve, por exemplo, violência doméstica, pressupõe esse desequilíbrio, essa falta de isonomia, para um espaço onde você não tem uma rede que vai dar sustentação àquilo tudo que eu vou botar para fora. Então, olha só. Esse juiz tem que estar com a gente aqui na roda. Porque, esse processo, né, com violência doméstica nesse centro, eu não posso encaminhar para mediação, porque, né, qual é o suporte que essa mulher vai ter, que essa família vai ter?
por onde a gente vai, eu vou botar o conflito todo na mesa, eu vou fazer o que com isso? Como eles vão sair, gente? Como os mediandos saem? Não tem que pensar como eles saem da mediação, né? Então, é muito desafiante, né? E aí tem horas que a gente vai, né? Enfim, a gente vai trabalhar com as ferramentas, bota muito em cálculos, volta para o teste de realidade, né? Pensa no o que pode ser, naquele momento, provisoriamente possível se chegar em termos de consenso, visando o melhor interesse daquela criança, né? Então, assim, é fundamental, né, os advogados colaborativos pensando junto, né? Mas é riquíssimo a gente discutir casos. Riquíssimo. A gente tem muita experiência. Tem muita experiência. Tem, assim, eu escrevo muito sobre os meus casos. Os meus relatos das mediações, eu escrevo antes, depois, o rumo, que perguntas fazer, como eu me senti, o que poderia ter sido feito diferente, né? O que eu posso trabalhar, vacilei aqui, mandei bem aqui, eu faço um calhamaço de coisas. E que eu tinha vontade, assim, de, né, pensar em compartilhar, publicar, porque são casos muito ricos, né? Muito, muito, muito interessantes, assim, né? Até para botar, para colocar, né, como vocês fariam, né? Chega um casal de velhinhos, ele tinha 75 e ela tinha 70. O processo era divórcio. Divórcio, né, com a separação, a compartilha dos bens. Muito bem. Quando eles entram e a gente começa a falar, bom, qual é a sua necessidade, o que é o seu pedido, o que te traz aqui, o que você quer ver, né, resolvido e tal. E ele fala um monte de coisa, né? Que ela não faz mais comida para ele, e que ela não dá atenção para ele, que ele gosta de shopping, que ela não toma shopping, papapá. A advogada cutucava, né? Falava, não, o senhor vai falar do negócio da loja, vai falar do negócio de dinheiro, né? Aí ele fala, não, eu quero falar que ela não faz comida para mim, shopping e tal. Aí vamos para a senhora. Então vamos conversar, é a senhora e tal. É porque ele não me dá mais atenção, ele não me deixa participar das decisões. Olha, eu tô com o meu fogão, tá caindo aos pedaços. Gente, ela fez vários itens de pleitos, né? De estar com ele, de ficar em casa. Aí eu, opa, caraca, não tem nada de divórcio aqui, a princípio, nada. Porque é relacional, comunicação, bom. Nós fizemos, assim, acho que foram, sei lá, 8 ou 10 encontros, trabalhando a comunicação. Em um determinado momento, eles até disseram para as advogadas, olha, nós não queremos que vocês participem aqui, porque a questão aqui é muito lavação de roupa suja, é comunicação, é subjetivo. E aí fizemos um acordo que, no final, todas as questões objetivas e tal, elas entrariam para a gente objetivar, porque ali era subjetivo demais. Dentro da nossa discussão ali, nossa equipe, a gente foi questionado, peraí, uma mediação no Sejusc com este perfil, se fosse eu na condução, eu não levaria, não esticaria tanto tempo. Então, assim, né, é uma questão... claro que eles seriam muito felizes numa terapia de casal, seriam muito felizes, mas eles chegaram ali no Sejusc, estão comigo ali agora, estamos fazendo um trabalho de restauração de diálogo ali, naquela hora eu vou dizer o quê? Sim, não dá. Então, a gente pode botar na roda, né? Porque aí, de novo, é a mediação que eu miro, que eu foco, que eu acredito, né? Então, mas é muito rico. Dani, pessoal, nós temos 14 minutos, vou abrir para mais uma pergunta. Eu quero E dizer que a Eva deu um nó na minha cabeça, colidência de princípios de mediação. Isso é tese de mestrado, gente. Isso aí é para deixar a cabeça fundir mesmo. Obrigado, Eva, entendeu? Pela sua colaboração. Gente, quem gostaria de fazer a última pergunta para a Dani? Aproveita que é grátis, né? Não precisa ser pergunta, pode ser... Qualquer intervenção. Pode ser falar... Ana aqui, tanta gente boa, o Marcelo Braunstein, que trabalhou comigo. Falei deles, falei da Marcelo, falei da Ana. Raquel, Beatriz, Valéria, Marcelo. Marcelo, não quer fazer a pergunta final? Enfim, quem se habilita? Eu só quero dar parabéns para a Dani. Ela é um espetáculo.
Dani, é Bia. Oi, Oi. Bia. Oi. Olha só, também coloco aqui que você, assim, eu estou babando aqui com as suas palavras, com a sua maneira de falar, né? Você é sempre carinhosa, sempre é uma delícia escutar você. E se você montar esse grupo, eu quero fazer parte, hein? Tá bom? Olha, esse gente, grupo de trocas, de leitura aí das suas coisas. Precisamos pensar sobre isso, né? A gente já sabe o movimento de alguns amigos que estão pensando a questão da remuneração dos mediadores. A gente tem grupo também que está da parte de treinamento de plataforma. Eu acho que a gente pode pensar, de fato, né, em núcleos aí para a gente agir, para a gente trocar boas práticas, não é? Eu acho que é isso. A gente faz parte desse todo, né? Então... Eu acho que a gente pode se ajudar, os que têm mais experiência, a fazer supervisão, e a supervisão seria uma troca, até quem tem menos experiência, com mais experiência, para colocar as coisas para a gente poder aprender um com o outro, né? Mas, Bia, eu acho assim, por exemplo, eu adoraria, né, que, por exemplo, no PEMEC, falar o seguinte: olha, eu vou investir, vou investir em tantas pessoas, eu vou pagar a supervisão para essas pessoas e você vai ser responsável pelo teu Sejusc, pelo teu grupo. Eu estou na fila, eu topo. Porque isso inclusive está na lei, está no CPC, entendeu? Agora, é claro, todo mundo aqui corre atrás, a gente está correndo atrás, a gente faz um investimento elevado, né? Eu faço formação continuada com o Girardi desde 2017. E escutatório, e comunicação, e nossa, quanta gente aqui, quanta coisa a gente faz. Então, acho que tem várias coisas, a gente precisa se comunicar, a gente precisa, né, trocar, dialogar, organizar, né, esse fazer, né? Porque são muitas coisas, né? São muitas ações. Então, Dani, eu queria pontuar duas situações que você trouxe, que eu acho extremamente importante para nós mediadores. Primeiro o estudo continuado do tema, né? As várias vertentes, todas as nuances que tem, todas as formas de mediação ou formas de chegar a um bom diálogo, a um bom entendimento, usando a linguagem mais adequada, e para isso a gente precisa realmente estudar, né? Não existe mediador só tendo feito o curso de mediação. A gente tem que complementar com muitos outros cursos, muitas outras palavras, e buscar de cada um dos nossos professores, nossos mestres que nos orientam, né, o que melhor se adequa à situação que nos apresenta, né? E a outra é a ética. A Glória Sueli Campos, da GIA, ela sempre coloca nos cursos que ela dá uma parte bem substancial para falar sobre a ética. Porque eu mesma, no início, ficava assim, ética, poxa, mas é tão óbvio, é uma coisa tão óbvia, né? Então, o que a gente vai aprender, ou saber, ou falar, ou entender que nessa idade que nós estamos, não sabemos, né? Mas é tão mais complexo e tão mais necessário, porque é uma vigília constante nossa, né? E de toda a situação apresentada numa sessão de mediação. Então, eu quero agradecer de você ter trazido esses dois pontos, esses dois aspectos muitíssimo importantes dentro de uma mediação. E para nós, mediadores. Tá? Obrigada. Adorei a palestra. Que bom, Valéria. Obrigada pela tua pontuação. A intenção é exatamente essa, né? Vamos botar na roda, vamos falar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Gente, estamos chegando ao fim. Parece que o baile foi uma delícia.
né? Música boa, né? Foi tudo muito agradável. Chegamos ao final de mais um encontro virtual do grupo de WhatsApp e blog Perguntas Poderosas. Caso queiram conhecer o trabalho que desenvolvo em parceria com aproximadamente 170 mediadores de todo o país, peço que entre em contato comigo por meio do telefone 21 99 355 1250. Esse telefone está no bate-papo. Ou podem me enviar mensagens por meio do blog perguntaspoderosas.blog.br. Registre-se que a nossa querida palestrante aceitou prontamente o meu convite para participar deste encontro de maneira totalmente graciosa, o que muito me honrou. Daniela Nakad, é com muita alegria e carinho que eu, e acredito que todos que participaram deste encontro, agradecemos pela sua disponibilidade e pelo compartilhamento de conhecimentos tão preciosos para nós, mediadores e, sobretudo, seres humanos. Entrego a palavra novamente a você para que faça suas considerações finais. Ai, Jorge, olha, você faz as falas assim tão lindo e tão formal. Eu quero dizer assim que eu estou muito feliz. Eu estou assim, me sinto muito honrada de ter a escuta de vocês, a entrega, a abertura, porque eu acho que é isso que a gente faz, que a gente precisa de fato inaugurar todos os dias da nossa vida. Então, para mim é assim um imenso prazer. Eu acho que de fato precisamos dar continuidade. Né? Precisamos fazer vamos fazer a nossa declaração de Edimburgo, vamos fazer a nossa declaração dos mediadores do Brasil ou do Rio, né? Vamos fazer as nossas ações, porque é muito potente a mediação. Eu acredito, né, que a gente pode, de fato, transformar a nossa sociedade. Né? A gente está precisando, né, dessa reformulação, né? Humanização e essa nova proposta mesmo de convivência social. Então, a minha gratidão imensa, tá? Pela escuta, pelo espaço, que tenhamos muitos encontros desse. Eu fico feliz se a mala foi desarrumada ou se foi arrumada, não importa. Essa foi provocação para o Marcelo Girardi. E, enfim, estou muito feliz, muito feliz. Hoje foi um dia difícil, bem difícil. Puxei assim, minhas forças, mas assim, me senti muito acalentada por todos vocês e foi fácil superar assim, os desafios que hoje o dia impôs. Gratidão imensa. Meus queridos, eu lembro a todos que no próximo dia 6 de julho teremos a ilustre presença da nossa querida Lívia Caetano para falar sobre o tema Práticas Colaborativas e Mediação, Diferenças e Interseções. Para quem não sabe, todos os meses nós fazemos pelo menos uma palestra nesse canal e todos vocês estão convidados, inclusive se tiverem indicação de palestrantes, podem me enviar. Marcelo já palestrou aqui, Valéria, agora Daniela e tantos outros. Né? Esse é um espaço nosso, gratuito, um espaço de diálogo produtivo. Então, eu queria deixar para vocês uma excelente noite e que vocês tenham muita saúde e paz. Tá bom? Fraterno abraço e até o dia 6. Lívia Caetano. Fiquem com Deus. Obrigada pelas mensagens no chat. Eu amei todas. Beijo, Dani.